Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para buscar a face do Senhor. E eu vejo assim que as dificuldades, elas fazem parte do nosso viver nessa terra. E a gente não gosta de dificuldades, a gente não gosta de problemas, mas o fato é que a gente tem que enfrentá-los todos os dias. E com a convicção de que nós podemos vencê-los pela ajuda de Deus. Então não sei se o seu problema é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é complexo, né? Mas eu sei de uma coisa: não importa qual seja a característica do seu problema, o que nós temos que entender é que Deus se faz presente na nossa vida em toda e qualquer situação, e Ele sempre tem um direcionamento específico para as nossas vidas. Então nós não podemos desanimar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele diz: essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim, né? Então a nossa paz tem que estar no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Às vezes está caindo o céu, está despencando a terra à nossa volta, mas nós temos que ter paz no Senhor, porque o crente não se move pelas circunstâncias, ele se move pela fé em Deus. Por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, não hajam ovelhas nos currais, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. No momento da dificuldade, no momento em que ele olha à sua volta, o cenário era feio, o cenário era de dificuldade, mas ele olha para dentro do seu coração e ele contempla a salvação de Deus, ele contempla a presença de Deus, e ele se alegra em Deus, e se levanta no Senhor, e ele declara, diante de todo aquele cenário de dificuldade que estava vivendo naquela época, que o Senhor daria a ele pés como os pés da corça, para que ele pudesse andar em lugares elevados. Eu acredito que o mesmo Deus que agiu na vida de Abacuque é o Deus que age na vida do Lourenço, na vida do Carlinhos, na vida da Lúcia, na vida de todos nós que estamos aqui. Amém, igreja? Deus é grande, Deus é tremendo, né? E nós temos que exaltá-lo em todo o tempo. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, tem um texto muito conhecido, que fala daquele momento quando Jesus, ele conversa com os discípulos após ele ministrar a multidão, para que eles entrem no barco, e ele diz: vamos para o outro lado. E aí vem uma grande tempestade, vem um vento contrário, que atinge o barco aonde Jesus está, atinge o barco dos discípulos ali, e ali houve um momento de tensão, mas no final tudo terminou bem. Começou com tensão, com dificuldade, vamos dizer assim que houve até desespero, mas o legal de tudo isso é que o final foi bom. Então não fique olhando para o momento da dificuldade hoje. Pense que em relação a tudo que você está vivendo hoje de negativo, Deus tem um final bom para te dar amanhã. Amém? O final ainda não chegou, né? O final ainda está sendo providenciado pelo Senhor. Então não fique com o veredito das circunstâncias, com o veredito dos homens. Enquanto Deus não deu o seu veredito, ainda há esperança de vitória, né? Eu lembro quando a viúva, né, a sunamita, ela perdeu seu filho, e ela levou aquele filho para o quarto. Pensa bem, irmão, não li o texto ainda, mas já vou ler, fica tranquilo. É que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, eu vou falando, né? A sunamita, ela queria tanto um filho, era o sonho dela ser mãe. Seu marido já era idoso, e ela começou esse processo de gerar esse filho a partir do momento que ela começou a se dedicar em servir ao Senhor, fazendo um quarto para Eliseu. Ela não estava nem pensando em filho, ela estava pensando em servir a Deus. Quando ela começou a se concentrar nisso, servir ao Senhor, fazer um quarto para o profeta, facilitar a vida do homem de Deus, ela estava ali preocupada em fazer algo, queria beneficiar o profeta, ajudá-lo na obra, servir a Deus e aquele homem. E quando ela faz isso, Deus coloca no coração do profeta o
desejo de servir aquela mulher. Isso me chama a atenção, irmãos. Quando nós nos colocamos no propósito de servir a Deus desinteressadamente, Deus se preocupa em descobrir o que nós precisamos. Amém, irmãos? Deus se preocupa em descobrir o que nós precisamos. Não que Ele não saiba, mas às vezes as pessoas que o servem e que precisam ser o canal da bênção dele na vida daquela pessoa não sabem. E Deus começa a desenvolver isso. Aquela mulher se preocupou em servir a Deus, Deus se preocupou em realizar os seus sonhos. Então eu quero dizer para você nessa noite aqui, quem tem sonhos aí que quer ver realizado, se preocupe em servir a Deus. O Senhor está aqui para te servir. Sirva a Deus, faça a vontade de Deus, se entregue ao que Deus quer que você faça. Aí lá na frente você vai começar a ver sonhos sendo realizados, porque Deus vai se preocupar em fazer isso por você. Mas aquela mulher recebe o filho, recebe o sonho realizado, mas chega um dia que o filho morre. E o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela não pega o corpo morto do filho e leva para o cemitério. Porque quando alguém morre, o que a gente faz, irmãos? A gente enterra, sim ou não? Quando alguém morre e a gente está com o corpo morto da pessoa, o que a gente faz, irmãos? A gente enterra. Aquela mulher não enterrou o seu sonho. Ela não enterrou o seu sonho. Apesar de parecer que tudo estava perdido, ela falou: não vou enterrar, porque o veredito final de Deus não foi dado ainda. Amém? Ela falou: só depois que Deus falar comigo pela boca do profeta. E o que aconteceu? Ela foi atrás do profeta. O marido perguntou para ela: vai bem? E ela disse: vai tudo bem, mesmo não estando bem. Eu acredito que ali, não é que ela mentiu, eu acredito que ali ela profetizou que tudo iria ficar bem. Ela não olhou para o que ela estava vivendo, ela olhou para o que ela estava crendo. Amém, igreja? Vou repetir, ela não olhou para o que ela estava vivendo, para a perda, para o sofrimento, para o fracasso. Ela olhou para aquilo que ela esperava que Deus iria fazer. Você está aqui nessa noite, olhando para aquilo que você está vivendo de ruim, ou para aquilo que Deus vai fazer de bom? Pensa nisso. E ela foi, achou o profeta, e o profeta mandou o auxiliar dele na frente, falou: vai lá orar. E mas ela não aceitou o auxiliar, falou: não, o senhor tem que ir lá. Ela falou: tudo bem, eu vou. Mas o auxiliar foi na frente, orou, não aconteceu nada. E aí que muitas vezes o nosso coração é provado. Foi lá o servo do profeta, orou, não aconteceu nada, mas ela não desistiu. Não, ainda tem um profeta. Profeta? Tem um profeta. E aí o profeta chega lá, deita em cima do corpo, uma maneira estranha, né, irmãos? Deitou em cima do corpo, expirou, orou, até que o menino espirrou e ele voltou à vida. Aquele sonho que não foi enterrado, foi ressuscitado. Eu quero declarar nessa noite aqui que o Senhor vai ressuscitar sonhos, que o Senhor vai trazer de volta situações que aparentemente estavam perdidas, mas o Senhor é poderoso para restaurar. E aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se, olha só, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Amém, queridos? Quem é esse, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que diz para o vento, aquieta-te, e para o mar, calma, e os dois se aquietam e se acalmam? Ele é o Senhor Jesus. Amém? Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele tem domínio sobre as circunstâncias da nossa vida. Ele tem poder para dizer ao seu problema para ele se aquietar. Ele tem poder para dizer aos ventos que se levantam contra a sua vida para que eles parem de te atingir ou de incomodar a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós que estamos aqui tomamos o nosso banho, colocamos a nossa roupa, passamos o nosso perfume, pode ser do boticário, pode não ser, né? Enfim, e a gente vem para a igreja para buscar a Deus. Sexta-feira, domingo, quarta-feira. Mas muitas vezes, queridos, só nós sabemos o vento forte que está batendo contra a nossa vida. Muitas vezes só nós estamos sabendo como tem sido difícil para nós caminhar, avançar, porque só nós sabemos o quanto a oposição tem se levantado contra nós através de dificuldades, de problemas, de ventos contrários que vêm contra a nossa vida para nos desanimar, para nos entristecer, para roubar as nossas forças, para tirar o nosso ânimo, a nossa alegria, para tirar a nossa paz. O inimigo muitas vezes usa os problemas, as circunstâncias da vida para dizer para mim e para você que não adianta servir a Deus, que não adianta adorar a Deus, que não adianta se comprometer com o Senhor e com a sua palavra. Ele tenta roubar do nosso coração a fé em Deus. Ele tenta roubar em nosso coração, irmãos, a disposição de continuar servindo ao Senhor, de continuar buscando fazer a vontade de Deus. Porque aqueles discípulos, eles entraram naquele barco, e quando eles entraram no barco, por que eles entraram no barco? Porque Jesus falou para eles entrarem no barco, sim ou não? Eles entraram no barco por quê? Porque havia um comando de Deus, havia um direcionamento dado por Deus para que eles entrassem naquele barco. E eles estavam então fazendo a vontade de Deus. E quando eles começaram a fazer a vontade de Deus, quando eles começaram a atender o chamado do Senhor Jesus, tudo se levantou contra eles, para que eles desanimassem, para que eles desistissem. E muitas vezes é assim com você, muitas vezes é assim comigo. Às vezes nós nos comprometemos com o Senhor, e quando a gente se compromete com Deus, parece que tudo se levanta contra nós. Eu lembro de um casal que não está mais na igreja, que tinha dificuldade com a questão do dízimo. Aí a gente orou por eles se comprometerem em dar o dízimo. Quando eles começaram a dar o dízimo, aí que o trem veio, sabe? Os problemas vieram, as dificuldades vieram. Por quê? Porque o inimigo queria desmotivá-los em relação a essa questão de ser obediente nessa área da vida deles. E eles começaram, mas pastor, quando eu dou o dízimo que o negócio aperta. Eu falei, mas é aí que você tem que insistir, porque o inimigo já sabe que vocês têm medo nessa área da vida de vocês. Então quando vocês começarem a servir a Deus, a fazer o que Deus quer nessa área, ele vai se levantar contra, vai vir os ventos contrários, ele vai mover circunstâncias para fazer com que vocês desobedeçam, para que vocês não fiquem firmes no propósito de cumprir a vontade de Deus na vida de vocês nesta área. E se vocês deixarem, ele vai convencer a vocês que vocês, a melhor coisa que vocês fazem é não obedecer a Deus. Enfim, o casal não está mais aqui hoje, né? Mas eles não conseguiram se firmar nesse propósito, não conseguiram ficar firmes nessa situação. Por quê? Porque preferiram, irmãos, acreditar na força das circunstâncias, permitiram que as circunstâncias falassem mais alto na vida deles do que a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite aqui, o que tem falado mais alto no seu coração? As circunstâncias ou a palavra?
Você tem se movido mais pelas circunstâncias ou pela palavra do Senhor? Porque isso faz toda a diferença. Então eu quero dizer para você aqui que em meio às lutas, em meio às tempestades da vida, você e eu podemos ter algumas certezas. E a primeira certeza que eu e você podemos ter aqui nessa noite em Cristo Jesus é que apesar de toda tempestade, todo vento contrário que se levantar contra nós, nós não vamos parar. Amém? Nós não vamos parar. Você não vai parar. Você não vai parar de avançar. Você não vai parar de servir a Deus. Você não vai parar de fazer a vontade de Deus. Você não vai parar de orar. Você não vai parar de estar na igreja. Você não vai parar de ler a Bíblia. Você não vai parar de perdoar quem te machucou, quem te feriu. Você não vai parar. Você não vai parar de colocar compromissos acima de prazeres. Você não vai parar, porque aquele que te sustenta, Ele vai te dar a condição de ir adiante. Porque o inimigo, ele quer te parar. Ele quer parar você. Ele quer parar você, roubando de você a alegria, o ânimo de caminhar, de ir adiante, de alcançar o alvo que Deus estabeleceu para você alcançar. Jesus disse: vamos para o outro lado. Em outras palavras, Jesus deu um alvo. O nosso alvo é a outra margem do mar da Galileia. Nós vamos chegar lá. O outro lado, para nós hoje, representa, irmãos, o céu. Nós estamos caminhando para o céu, sim ou não? O outro lado aqui, no sentido espiritual, significa a nova Jerusalém celestial. E o inimigo quer parar você, ele não quer que você chegue lá. Mas eu quero dizer que você não vai parar, em nome de Jesus. O outro lado pode significar uma restauração na sua família, que você está buscando. E o inimigo quer que você pare de buscar isso. O inimigo quer que você desista no meio do caminho. Mas eu quero dizer que você não vai parar, porque essa restauração está perto de chegar. Você não vai parar de caminhar em direção à bênção que Deus tem programada para a sua família, para a sua vida. Você não vai parar diante da cura que o Senhor tem preparado para entregar para você. Mas entre o anúncio da promessa e o cumprimento da promessa, tem tempestade no caminho. Amém, irmãos? Entre o anúncio da promessa e o cumprimento da promessa, tem uma tempestade, tem um vento forte que vai vir, que vai bater na nossa vida. Mas você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Por quê? Porque fiel é aquele que te fez a promessa. Amém? Você está agarrado na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele promete. Se Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, Ele determinou que eles iam chegar do outro lado. Acontecesse o que acontecesse, irmãos, Jesus já tinha dado o veredito: nós vamos para o outro lado. Em outras palavras, confie no que eu disse. É isso que o Senhor está dizendo. Confie na minha palavra, porque eu sou fiel. Eu vou cumprir o que eu disse que vai acontecer. Eu quero dizer para você, querido, independente da circunstância, do problema, o que Jesus disse que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Amém? Você recebe isso? Independente dos problemas, independente do vento forte, o que Jesus falou vai acontecer. O que Jesus disse vai se cumprir na sua vida, e não só na sua vida, mas na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Creia, porque o Senhor é fiel. Irmãos, quando o Senhor Ele tirou o povo do Egito, Ele disse: eu vos levarei para uma terra espaçosa, que mana leite e mel. Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha visto o local, Deus já sabia, Deus tinha preparado o ambiente. Mas o povo não. Aí o que aconteceu? O povo recebeu a promessa e começou a caminhar em direção à promessa, que nem os discípulos aqui que entraram no barco caminhando em direção ao outro lado. Mas só que no meio do caminho tinha um deserto. E aí no deserto, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o
O povo começou a olhar para os problemas, e o povo começou, irmãos, a parar no meio do caminho. A Bíblia diz que muitos ficaram no deserto, que muitos pararam. Só Josué e Caleb foram imparáveis. Eles não foram parados. Eles não pararam diante dos maus exemplos dos outros. Irmãos, porque às vezes a gente tem que fechar os olhos para quem está parando, sim ou não, irmãos? Porque se você ficar olhando demais para quem está parando, você corre o risco de parar também. O irmão parou de estar na igreja, o irmão parou de orar, o irmão parou de estar no culto sexta-feira, o irmão parou de estar na escola bíblica, o irmão parou. Aí você começa a falar do irmão que parou, daqui a pouco você está parado. Mas eu quero declarar que você não vai parar. Você não vai parar em nome de Jesus. Josué e Caleb, eles tinham um espírito, um outro espírito estava atuando no coração deles em relação aos demais. Não que o Espírito Santo estava só operando na vida deles, o Espírito estava operando em todos, mas neles o mover foi mais profundo. Quando eles chegaram em Números 14, os espias foram espiar a terra. Josué e Caleb faziam parte dos 12 espias. Os 10 chegaram de lá desanimados. Vamos morrer, acabou, tem gigante, a terra lá, ela tem, as frutas são gigantes, é muito bonito, é muito legal, mas tem gigante lá, nós somos como gafanhotos diante deles, vamos morrer. Ou seja, eles chegaram com uma notícia negativa, com uma informação negativa, chegaram, irmãos, trazendo uma declaração negativa de fé para o coração do povo. Só que Josué e Caleb se levantaram de forma diferente. Caleb falou: não, gente, veja bem, não sejais rebeldes contra o Senhor, porque se o Senhor se agradar de nós, irmãos, se o Senhor se agradar de nós, acabou. Não tem gigante, não tem inimigo, não tem barreira, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra, e nós nos devoraremos como pão, porque o Senhor nosso Deus é maior do que os gigantes. Então naquele momento, Josué e Caleb não pararam diante da incredulidade dos outros, não pararam, irmãos, diante do medo que entrou no coração dos outros, não pararam. Qual é o seu desafio hoje? Não parar, não parar de continuar acreditando no milagre. Quem acredita em milagre aí? Então não pare de acreditar, não pare de acreditar no milagre que Deus vai fazer na vida dos seus filhos, não pare de acreditar no milagre que Deus vai fazer na sua casa, não pare de acreditar no milagre que Deus vai fazer na sua vida pessoal. Não pare, não pare, diante das dificuldades da vida, dos ventos contrários, das tempestades, você pode ter uma certeza, irmão, você não vai parar, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você não vai parar, por quê? Porque maior é o poder que está em você para te manter em pé, do que o poder das circunstâncias para te derrubar. Amém? Quem é maior, irmãos? Os problemas ou Jesus? Qual poder é maior? O poder das circunstâncias, do vento forte, ou o poder de Jesus? Quem está com Jesus? Então o poder maior está com você. O poder maior está na sua vida. O poder maior é sobre você. O poder maior é para que você vença. Você não vai parar, porque o poder maior é contigo, é o poder do Senhor. Jesus estava ali operando com poder naquele lugar. Você não vai parar, porque fiel é aquele que fez a promessa, porque o poder dele é maior do que o poder das circunstâncias. Mas eu vou te dar um terceiro motivo ainda, porque ele vai estar com você na tempestade. Amém? Ele não só é fiel, ele não só é poderoso,
mas Ele é presente nas nossas vidas. Jesus, Ele não somente é fiel, Ele não somente é poderoso, Ele é Deus conosco, Emanuel, presente em nossas vidas. Ele não manda os discípulos para o meio de uma tempestade se Ele não vai estar lá. Ele estava lá, Ele estava naquele barco. E eu quero dizer para você, querido, você não vai parar, porque o Senhor vai estar contigo para te ajudar a caminhar. Às vezes a gente sente o impacto das circunstâncias, a gente quer parar, mas o Senhor está ali do nosso lado. Não desista, estou aqui com você, estou segurando a sua mão, estou segurando a barra. Vai mais para frente que eu vou com você. É assim, irmãos. Deus, Ele não vai te livrar de passar pelo problema, mas Ele vai te livrar dentro do problema. Ele não impediu que a tempestade viesse. Sim ou não, irmãos? A tempestade veio, o vento forte veio, e Ele deixou, bateu nos discípulos. Os discípulos sentiram o impacto do vento, o impacto da tempestade, mas Ele estava lá. Ele estava lá. Eu quero dizer para você, Ele está com você aqui nessa noite. O Senhor está contigo aqui. Eu quero dizer para você, querido, você não vai parar. Por quê? Porque Jesus está pronto a se levantar em teu favor na hora que você precisar da sua ajuda. Os seus problemas, os ventos fortes, as tempestades que vêm contra você, tudo será resolvido no momento que Jesus se levantar na sua vida. Amém? Jesus se levantou. Sim ou não, irmãos? Ele estava naquele barco, mas na hora certa, presta atenção, na hora certa Ele se levantou. Existe a hora certa para Deus se levantar. Existe a hora certa para o Senhor se levantar na sua vida, se levantar em seu favor. E eu quero dizer que Ele está aqui nessa noite dizendo: acalma o teu coração, porque eu estou aqui para me levantar em favor da sua vida. Eu estou aqui para me levantar em favor da sua causa. Eu estou aqui para me levantar contra aqueles que se levantam contra você. Se Ele se levantar em teu favor, quem se levantou contra você terá que cair. Amém? Não importa a força do vento, não importa a força da tempestade, se o Senhor se levantar para te proteger, tudo que vier contra você será eliminado. Então acalma o teu coração. Quando eu cheguei aqui, Deus começou a mover no meu coração dentro dessa palavra, porque Ele já tinha mexido no meu coração dentro desse texto, dentro dessa palavra. E o Senhor disse para mim: chega na minha igreja e fala para o meu povo que eles não vão parar, porque eu estou com eles. Eu estou pronto a me levantar na vida deles. Eu estou pronto a combater contra tudo aquilo que vem contra eles. Diga para eles que eles não vão parar. Você não vai parar, querido. Você vai avançar em nome de Jesus. Você vai avançar em direção à tua vitória. Amém? Você vai avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Amém, igreja? Você vai avançar em direção às bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a tua casa, em nome de Jesus. Não vai ter diabo, não vai ter inimigo, não vai ter nada que possa impedir você de avançar diante daquilo que o Senhor, diante e em direção àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em meio às lutas, às tempestades, você pode ter a certeza que muitas vezes só vai viver um tempo de crescimento na vida, só vai experimentar um tempo novo de crescimento, de empoderamento espiritual, aqueles que servirem a Deus como discípulos e não como multidão. Porque naquela praia ali tinha discípulos e multidão, e o Senhor disse para a multidão ficar na praia. Os discípulos, Ele falou: entra no barco. Existe diferença entre discípulo e multidão. Os discípulos, eles não se conformam apenas em receber as bênçãos, eles querem caminhar com aquele que abençoa, eles querem caminhar com aquele que libera as bênçãos,
Eles querem servir aquele que libera as bênçãos. A multidão faz volume, o discípulo faz a diferença. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus te levantou para você fazer a diferença, amém? Somente quem entrou naquele barco pôde entender o que é viver a realidade de andar com Jesus na intimidade. Enquanto muitos ficaram na praia descansando, os discípulos estavam lutando contra tempestades, contra problemas, contra dificuldades. Por quê? Porque ali havia crescimento de Deus para eles. Aqueles discípulos, eles cresceram muito mais que aquela multidão em relação ao propósito de conhecer mais profundamente o agir de Deus e o trabalhar de Deus em suas vidas, porque pagaram o preço de passar por lutas com Jesus. Às vezes a gente fica pensando assim: ser multidão ou ser discípulo? Porque a multidão ficou na praia, sem a presença de Jesus ali. Os discípulos estavam na batalha, na luta, na tempestade, mas com Jesus ao lado deles. Eu quero dizer para você, querido, é melhor você estar na luta, na batalha, no meio da tempestade, mas com Jesus do seu lado, do que na praia, mais longe de Jesus. Estou na luta, mas Jesus está comigo. Estou na tempestade, mas Jesus está do meu lado. Então passe a tempestade como um discípulo. Aproveite esse tempo para entender que é crescimento de Deus que está sendo operado na sua vida através das suas lutas. Você vai sair melhor dessa luta que você está passando do que você estava antes. Amém? A luta não vem para te destruir, ela vem para te empoderar, ela vem para te treinar, para que você saia da luta melhor do que quando você entrou nessa luta. Pastor, eu estou passando uma luta. Lourenço está passando por uma dificuldade aí, né? Com relação ao emprego. E outros estão passando outras dificuldades. Uns dentro de casa, a nível de relacionamento familiar, outros com emprego, talvez outros com questões relacionadas a finanças ou questões financeiras, outros em relação a questões relacionadas à enfermidade, à doença. Mas eu quero dizer para você, querido, seja doença, seja problema de desemprego, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, se Jesus está contigo, alegra o teu coração, porque Ele tem solução para todos esses problemas. Ele tem solução para essa tempestade na sua vida. Ele tem solução para esse vento contrário que se levantou contra você. Seja qual for o problema, Jesus é a solução. Amém, irmãos? Jesus é a solução. Nele está a solução de Deus para mim e para você. Coloque a sua fé nele. A multidão só ouve a palavra e não pratica. O discípulo ouve e pratica. Quem quer ser discípulo? Ouça a palavra e pratique. Ouça a palavra e pratique. Porque, irmãos, porque na hora que a tempestade vem, isso vai fazer toda a diferença. Porque quando Jesus fala lá em Mateus 7 sobre a casa que foi construída na areia e a outra que foi construída na rocha, no momento em que o tempo estava bom, as duas estavam em pé, sim ou não? Mas quando veio o vento forte, quando veio a tempestade, só uma permaneceu em pé. Aqui estava firmada na rocha. Em outras palavras, as tempestades precisam vir para revelar qual é o teu alicerce. Vou repetir: as tempestades precisam vir para revelar qual é o teu alicerce, para ver se você está alicerçado na rocha ou se você está alicerçado na areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao servo prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, mas ela permaneceu de pé. Ouvir e praticar a palavra fará um alicerce rochoso debaixo da tua vida. Vai vir tempestade, vai vir luta, todas vão bater em você,
mas elas serão vencidas e você permanecerá em pé. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, aleluia. Ele é digno de todo louvor. Louvado seja o nome de Jesus. As tempestades, no meio das tempestades nós podemos ter a certeza, irmãos, de que na hora que nós clamarmos, Jesus não ficará passivo, Ele vai agir em nosso favor. Amém? No momento em que os discípulos clamaram por Ele, disseram: Senhor, não se te dá que morramos. Diz que Jesus estava dormindo, levantou, olhou para o vento, para o mar, falou: cala-te, aquieta-te. Tudo aquietou e calou. Alguém teve que clamar para que o Senhor pudesse agir. A tempestade está batendo forte. Ao invés de você reclamar, Deus quer que você desenvolva o clamar. Não reclame, clame. Amém? Não reclame, clame ao Senhor, e Ele virá em teu socorro, e Ele aquietará as coisas na sua vida. Irmãos, a tempestade, ela revela que muitas vezes existe aquele que está vivendo uma intimidade maior com Deus e outro está vivendo uma intimidade menor com o Senhor. Quem tem mais intimidade com o Pai? Jesus ou os discípulos? Jesus. Como é que ele estava no meio da tempestade? Descansando, dormindo. E como é que estavam os discípulos? Arrancando os cabelos, desesperados. Irmãos, aquele que tem muita intimidade com o Pai, ele consegue dormir no meio da tempestade. Ele consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque ele sabe que o Pai está cuidando dele. E muitas vezes o outro, porque não tem tanta intimidade com Deus, desespera, começa a se entregar ao desespero. Quero dizer para você nessa noite, o Senhor me manda dizer isso para você, que você pode dormir em meio à sua tempestade, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. De nada adiantará comer o pão de dores, perder o sono nas madrugadas, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam. O pastor falou que eu só tenho que ficar dormindo, não vou nem trabalhar mais. Não é isso, irmãos. Vou explicar para não ficar mal entendido. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que trabalhar, vai trabalhar. Tem que estudar, vai estudar. Eu estou falando dos exageros. É aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e aí à noite ela fica preocupada com a conta que ela tem que pagar, com o problema do filho que não resolveu, com o cachorro do vizinho que está passando mal. A pessoa não dorme, ela não descansa. É nesse sentido que o salmista está falando. Se você trabalhou, estudou, fez o que tinha que fazer durante o dia, tem problema, tem conta para pagar, tem problema para resolver, mas você colocou na mão de Deus, deita e dorme, porque enquanto você dorme, Deus trabalha para te abençoar. Enquanto você dorme, Deus age, Deus opera, Deus entra com provisão e providência na tua vida. Amém? Descansa, faça como Jesus. Tem tempestade, tem problema, mas o papai está cuidando da minha vida. Eu vou dormir, eu vou descansar, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Fique em pé. Alamas, via, andaramasheia, rebalabassuri de cantaramandarabás. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te somos gratos por estarmos aqui. Alamas, seremenei, andaramassou. Nesse momento, Senhor, envolve este lugar com a tua glória, com a tua presença, com a tua unção, Jesus. Quebra os embaraços,
Eu quero declarar aqui nessa noite que essas pessoas que estão aqui, elas não vão parar, não vão parar, não vão parar, não vão parar, Senhor, diante do diabo, não vão parar diante dos problemas, não vão parar diante dos mares revoltosos, das tempestades, dos ventos contrários, não vão parar diante, ó Deus, da incredulidade daqueles que estão parando. Essas pessoas não vão parar, não vão parar de orar, não vão parar de estar na igreja, não vão parar de crer no milagre e de caminhar em direção ao milagre, não vão parar. Aleluia.